Ei, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e hoje nós vamos falar de Mulan. Depois de meses sendo adiado, o live action de Mulan finalmente estreou. Hoje, dia 4 de setembro, foi a estreia dele no Disney Plus dos Estados Unidos e de alguns outros países, como o da Espanha, por exemplo. Como eu já conversei aqui com vocês, o filme ele estreou aí num novo sistema que a Disney está testando, chamado Premier Access, que a pessoa, além de já ter o Disney Plus, já ser assinante do serviço, ela teve que pagar $30 a mais para poder assistir o filme da Mulan a partir de hoje. Quem pagar por esse aluguel vai poder assistir o filme 3 meses antes de todas as outras pessoas que já assinam o Disney Plus, porque a partir do dia 4 de dezembro, Mulan já vai estar disponível no catálogo normal da plataforma. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma notícia e nenhuma data de quando Mulan vai estrear, se vai ser nos cinemas ou se vai ser no Disney Plus em novembro ou em dezembro. Mas eu sei que tem muita gente super animada para esse filme, muita gente super curiosa para saber sobre esse live action. Então eu vim hoje contar para vocês o que eu achei do live action de Mulan e eu não vou dar nenhum spoiler, obviamente. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar da nossa campanha 1K Log. A nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o dia 15 de setembro, meu aniversário. A gente está pertinho da data e pertinho de bater a meta, faltam apenas 100 pessoas, então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão super curiosos para ver Mulan e se inscreve aqui caso você seja novo no canal. Vamos lá! Se você já me segue aqui ou no Instagram, você sabe que eu não gosto muito desses live actions da Disney. Principalmente os que são copia e cola da animação. Então eu tava um pouco receosa com Mulan, porque eu sinceramente já não aguento mais ver esses live actions, mas conforme foram saindo as primeiras imagens, as primeiras coisas sobre o filme, a gente pôde perceber que parecia que eles iam fazer coisas diferentes. Porque logo de cara eles cortaram o Mushu e falaram que o filme não seria mais um musical. Então isso já me deixou um pouquinho mais animado, mas depois que veio essa pandemia e o filme começou a ser adiado, o meu hype foi caindo e eu fui ficando meio sem vontade, sem muita expectativa mesmo pra ver Mulan. Eu acabei de assistir o filme e acho que essa minha expectativa baixa acabou ajudando porque eu gostei bastante. Pra mim ele é com certeza um dos melhores live actions que a Disney já fez até hoje. Pra você ter uma ideia aí dos que eu gosto, os meus preferidos são os da Malévola, o do Aladdin e agora esse da Mulan. Porque eu acho que os melhores live actions têm em comum é que eles tentam contar algo a mais, eles tentam trazer algo diferente para aquela história e para esse personagem que a gente já conhece. O Mulan é um filme da diretora Niki Caro e a gente percebe que ela e os roteiristas e quem estava trabalhando no filme quis trazer um pouco mais de profundidade, quis trazer um pouco mais alguns temas. E principalmente a Disney estava super querendo agradar os chineses com esse novo filme da Mulan. Então logo de cara, com toda a ambientação do filme, a gente já percebe que ele vai trazer muito mais da cultura chinesa e vai ter aspectos muito mais ricos do que a gente tinha lá na animação. E falando sobre isso, já vou dizer que pra mim esse é um dos live actions mais bonitos que a Disney já fez. Os cenários e a fotografia é tudo muito lindo. Eu não sei o quanto do filme foi realmente filmado em locação e o quanto foi filmado em estúdio, mas as locações que eles escolheram, o que a gente vê no filme dos campos de batalha, dos lugares que a Mulan passa, são extremamente bonitos. Toda a coloração do filme também é muito bonita, ele tem umas cores vivas e ele tem muito tipo uns céus laranjas, uma coisa mais avermelhada, que combina bastante com a roupa da personagem e com todo esse vermelho que a gente vê no filme. Além dessas duas grandes mudanças que eu já falei, de a gente não ter o Mushu e não ter as canções, eles também modificaram alguns personagens, principalmente no batalhão da Mulan. Aqui a gente não tem mais o General Shang, como a gente tem no desenho. O General aqui é um outro personagem, ele é um homem mais velho. E aí esse interesse amoroso que fica meio que com o papel de um outro soldado do batalhão, que é o Hyun Hee, eu acho que é assim que fala, que é interpretado pelo Yosan An. Os nomes são bem complicados pra gente falar aqui no Brasil, então me perdoem caso eu fale alguma coisa errada. Além dele, a gente tem também aqueles 3 amigos que a Mulan faz no acampamento, que são os mesmos que a gente tem na animação, que são o Po, o Lin e o Yao. Aqui eles têm um pouco menos de espaço do que a gente vê na animação. Eles não são tanto um alívio cômico, mas eles servem pra Mulan ter alguém com quem interagir no batalhão. E a gente vê essa lealdade deles, essa amizade deles se formando. Outra coisa que eu achei bem legal é que na animação a gente tem o Grilo,
que eles dizem que é o grilo da sorte, que acompanha a Mulan junto com o Mushu durante toda a aventura. E aqui eles acrescentaram um outro soldado, um outro amigo pra Mulan, que o nome dele é Cricket, que quer dizer grilo. E logo que ele é introduzido no filme, ele conta que o nome dele é Cricket porque ele nasceu numa lua lá diferente, a mãe dele diz que ele é uma pessoa da sorte. Então a gente pode perceber que esse filme ele faz várias pequenas homenagens ao original, à animação. Isso eu achei legal, ao mesmo tempo que o filme não tá tentando copiar a animação, ele mesmo assim traz algumas coisas pra quem é fã e pra quem conhece. Tem uma outra fala que é igual do filme, tem alguns momentos, algumas pequenas cenas que são bem parecidas. E eu acho isso muito mais divertido e legal de assistir do que, por exemplo, um Bela e a Fera, que é basicamente igual à animação. E já que a gente tá falando desses personagens, vamos falar da falta do Mushu e da falta das canções, se isso fez uma grande diferença no filme. Eu li algumas poucas resenhas que alguns críticos soltaram sobre o filme e eu vi algum deles reclamando que o filme não é tão engraçado ou fez falta e sinceramente eu achei que não fez. Aqui a gente tem um filme que é muito mais focado na ação e no drama e eles vão com isso até o final. Então tem ali um momento ou outro mais leve, em que a Mulan tá conversando com os outros soldados, tá conversando com os amigos, e a gente tem um momentinho um pouco mais divertido, mas ainda assim eles estão se preparando pra guerra. Tem um monte de gente ali morrendo em volta, tem muitas coisas ali acontecendo. A Mulan tá carregando esse grande segredo de ser uma mulher infiltrada no exército, então realmente é um filme que não tem espaço pra essas coisas, porque ele é um filme que não se propõe a isso. Então eu achei super legal e super corajoso essa ideia dele de tirar o Mushu, que ele era basicamente só um alívio cômico lá na animação. Ele não fazia muito a história andar pra frente, tanto que conforme aqui o filme vai andando, a gente nem sente falta dele. A gente tem sim uma Fênix, que se você já assistiu os trailers, já viu aí as bonecas da Mulan, algumas coisas, você percebe que eles falam sobre essa tal dessa Fênix. É meio como se a Fênix fosse os ancestrais da Mulan olhando sobre ela. Então aqui no filme, em alguns momentos, a gente vê essa Fênix, mas em momento nenhum ela interage diretamente com a Mulan, fala com ela ou nada desse tipo. As canções também não fizeram falta porque o filme não se propõe a ser um filme musical. Mas é muito legal que em alguns momentos do filme a gente consegue ouvir o instrumental dessas músicas tocando. Esses momentos servem para lembrar a gente da animação, dessas músicas que a gente gosta e trazer um pouquinho da nostalgia. A cena em que toca o instrumental de Reflection é extremamente bonita, eu achei muito legal. O momento em que tá no final da música, que a Mulan consegue fazer uma coisa ali no filme, realmente traz uma emoção, traz uma coisa diferente. O fato de ser essa música tocando, eu acho que ajudou demais. A gente tem um momento ou outro em que alguns personagens falam alguns diálogos que lembram as letras da música. Tem um momento, por exemplo, em que a Mulan tá sentada com seus amigos conversando e a gente tem o Po, o Lin e o Yao reproduzindo algumas falas que lembram a música que eles cantam na animação, quando eles estão falando sobre as mulheres que eles gostariam de ter e que eles vão lutar para poder voltar para casa, voltar para essas mulheres. Então isso é legal, porque a gente percebe que o filme ele ainda queria trazer essas homenagens, ele queria trazer esses pequenos momentos para quem é fã da animação, mas ele não se prende a isso, ele não se prende a reproduzir exatamente o que a gente já viu, ele tá aqui tentando contar uma história nova. Apesar de que, na maior parte do tempo, o plot é bem parecido com a animação, então não tem nenhum, assim, grande spoiler de Mulan. Tem alguma coisa ou outra que eles mudaram, como o vilão e como a bruxa que eles adicionaram. Aqui o vilão não é o Shen Yu, como na animação, ele é o Bogg Khan. Ele também é tipo o líder de um exército que tá querendo tomar o império, tá querendo vingança. Mas eu preciso confessar que eu não gostei tanto assim do vilão. Eu prefiro o Shen Yu da animação. E aqui a gente tem um pouco mais de cenas mostrando o Bogg Khan. A gente tem ele falando que ele quer essa vingança. A gente tem ele contando o plano dele, fazendo aqueles pequenos diálogos de vilão, sabe? Que já tá meio batido. Tem uma hora que você já nem escuta mais o que a pessoa tá falando porque são todos muito iguais. Então eu achei que o vilão não foi tão bem aproveitado, mas ainda assim é uma mudança e é legal a gente ver. E aqui a gente teve a adição dessa bruxa, dessa feiticeira, que também é uma das vilãs. Eu achei legal essa nova personagem, eu gostei, porque aqui nesse filme a gente tem um pouco mais de peso nessa história da Mulan ser uma mulher, de como ela é uma filha e não é um filho. Desde o começo do filme eles estão sempre repetindo e falando sobre isso.
que ela faz coisas que são mais vistas como de menino, que ela tem que se comportar mais como uma menina, que o que ela tem que fazer é trazer honra para a família através do casamento. Depois, quando ela vai pro exército, ela tá sempre carregando essa culpa de estar mentindo pra todo mundo ali. Tem uma hora que ela encontra essa bruxa e elas têm um diálogo ali bem legal falando sobre essas mulheres que não se conformam com as regras, como que elas são vistas como algo ruim ou como até algo vilanesco pelos outros habitantes ali da China. Então eu achei bem legal alguns temas que esse filme trouxe, algumas coisas que ele tentou aprofundar do que a gente tem lá na animação. Uma outra coisa que a gente tem aqui de diferente desse filme do que a gente tem na animação, que desde o início o pai da Mulan, ele faz uma pequena narração durante o filme e ele comenta que a Mulan tem um chi muito forte. Em vários momentos do filme eles comentam sobre isso, desse tal de chi, que eu vou comparar aqui como se fosse a força de Star Wars, que eu acho que fica mais fácil de entender quem não assistiu o filme. Eles dizem que todo mundo nasce com esse chi, mas só algumas pessoas conseguem realmente controlar e tem um chi mais forte do que o outro. E o chi é muito utilizado pelos guerreiros, isso os deixa mais fortes e mais habilidosos. E desde o início do filme a gente tem uma pequena cena da Mulan criança, e a gente percebe que ela já tem esse chi bem forte, e ela já tem sim algumas habilidades de luta e de como ela consegue correr e escalar algumas coisas. Não é exatamente igual na animação em que a Mulan vai pro exército meio que sabendo nada e lá que ela aprende tudo. A gente percebe que desde criança ela já tem algumas habilidades, ela já consegue fazer algumas coisas, mas ainda assim quando ela chega no exército ela vê que ela precisa treinar um pouco mais, até porque ela passou a vida toda dela tendo que esconder esse chi. Logo no início o pai fala que ela não pode mostrar pra todo mundo quão forte ela é, não pode mostrar essas habilidades, porque isso é uma coisa de guerreira, uma coisa dos filhos, dos homens. Ela tem que se conformar com o papel que as mulheres têm naquela sociedade. Uma outra coisa super legal é que no filme a gente tem uma pequena participação da Ming-Na Wen, que é a atriz que deu a voz à Mulan original, lá da animação. Eu não sabia que ela ia aparecer no filme, então foi bem legal quando ela apareceu. Fica de olho quando você for assistir. E como eu disse, esse filme ele é um grande filme de ação, um grande filme de drama, assim, de aventura. E ele tem bastante cena de ação, bastante cena de luta, bastante cena de guerra. Elas são bem interessantes, bem legais de se assistir. Mas a gente percebe que a diretora escolheu ali usar alguns movimentos de câmera, usar alguns recursos que na primeira, na segunda vez que você assiste é legal, mas conforme o filme vai passando e ela vai repetindo essas mesmas coisas, acaba que fica um pouco chato, sabe? Ela usa muito o recurso de deixar alguns momentos em câmera lenta e depois voltar para ação normal, e também ela faz muito a câmera ficar rodando. Por exemplo, a câmera tá assim filmando. Se o personagem vira de lado, a câmera vira junto, a câmera roda junto com o personagem. Tipo, na primeira e na segunda vez é legal, porque deixa a cena dinâmica, deixa a cena diferente de você assistir. Mas conforme isso vai passando durante o filme, você acaba ficando, ai, de novo, sabe? Eu acho que ela poderia ou ter inventado mais durante as outras cenas, ou só ter aproveitado toda a coreografia e todo o cenário que eles tinham ali, que já era bem bonito. Não precisava ficar sempre recorrendo a esses recursos. E falando um pouco da atriz principal, da Yifei Liu, que é quem faz a Mulan aqui nesse live action, eu gostei bastante dela. Eu achei que ela conseguiu ao mesmo tempo trazer uma vulnerabilidade para a personagem e uma força. Ela não é assim aquela personagem, não é aquela atriz que tem que gritar ou tem que tipo se impor de uma forma muito física para mostrar o quão importante ela é ou como o que ela tá dizendo é importante, deve ser ouvido. Ela consegue fazer tudo isso com uma sutileza que eu achei muito bonita e que eu achei que cabe muito bem a Mulan. Eu gostei demais de Mulan, eu realmente não estava esperando muita coisa, então eu fui bem surpreendida. Ele com certeza entrou na minha lista de live actions preferidos porque ele dá vontade de você assistir de novo, dá vontade de você mostrar para outras pessoas, porque ele tenta contar uma história nova. É impossível a gente não comparar com a animação, mas ainda assim ele consegue ser um filme solo, ele consegue ser um filme sozinho. Espero que ele chegue logo no Brasil para todo mundo poder assistir. Me conta aqui embaixo se você tá ansioso para Mulan e o que você espera ver nesse filme. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!